Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos trabalhar um pouquinho mais a nossa literatura brasileira. Vamos discutir um pouquinho, meninos, hoje sobre o barroco brasileiro. O que você precisa observar, analisar, compreender nesse contexto do barroco? Quais são os elementos que você precisa levar em consideração? Afinal de contas, é um movimento espetacular, extraordinário, fabuloso, que é impossível você conhecer a arte, conhecer a produção literária do século XVI, XVII, até uma beiradinha do XVIII, dependendo do país, sem ter como referência o que significa o barroco. O barroco é indiscutivelmente um dos movimentos mais extraordinários que nós precisamos analisar. Pelo seu rebuscamento, pela sua qualidade, pelos seus detalhes, pela riqueza, as nuances que o compõem. Só que, galerinha, diante de tudo isso, eu preciso que vocês o entendam realmente de forma qualificada, minuciosamente. Então, nesse primeiro momento, nós vamos discutir bastante a ideia do barroco, o conceito dele na cultura europeia, seus valores, de onde veio, como é que ele surgiu, qual é o seu princípio, para depois chegarmos até o Brasil, apesar do nosso título ser Barroco Brasileiro. Mas é porque é uma relação de causa e consequência, tá? Então, para que vocês entendam isso muito bem, a primeira coisa que eu queria que vocês observassem era essa tela. Todo mundo utiliza a incredulidade de São Tomé de Caravaggio, uma tela belíssima, né? A incredulidade de São Tomé, para fazer-nos refletir principalmente sobre o jogo entre claro e escuro. Só que eu queria que vocês vissem um pouco mais. Essa tela representa muito bem um recurso barroco, que lá na frente nós vamos analisar com muita qualidade, fiquem tranquilos, eu só vou citá-la agora, chamado feísmo. Feísmo, apesar do nome estranho, não tem nada a ver com o que significa ser feio. Feísmo tem a ver com o exagero das características humanas. Você tem isso muito presente nessa tela. Você tem o Cristo, Cristo enquanto essência ou Cristo enquanto matéria? Cristo enquanto matéria, certo? Se é Cristo enquanto matéria, nossa representação é de um Cristo homem, um Cristo falho, um Cristo cheio de manchinhas no corpo, com o corte, um Cristo com a cabeça inclinada, os cabelos um pouco encaracolados em suas pontas, uma roupa amarrotada, mas ainda assim um Cristo. Mas olha do lado a figura dos humanos. Eu não sei se você consegue perceber bem, mas olha na testa de São Tomé. Observem as rugas. Observe a roupa dele, ela está rasgada no ombro. Dá para você perceber claramente as entradas em sua calvície. Olha o nariz, as marcas do nariz. Veja, senhores, que dá para perceber um pouquinho das veias em suas mãos. Olha que interessante isso. Aqui atrás a calvície dessa outra figura, o nariz avermelhado, olha as rugas na testa, observe de novo o nariz, as marcas de expressão, olha como as marcas de expressão são intensas na figura de São Tomé, além de um deslocamento da figura central. O centro em uma tela clássica seria normalmente o ponto central da tela. Numa tela barroca, o centro pode ser deslocado pelo plano da perspectiva do jogo de luz e sombra. Você tem a sombra de um lado e a luz do outro. Então, quando você olha para a tela, seus olhos não vão para o centro dela. Seus olhos procuram a luz. E ao procurar a luz, você tem um deslocamento nesse sentido de projeção aqui, ó. Você tem essa variante. Você tem saindo do escuro e vindo para o claro. E o principal elemento claro é quem? A figura de Jesus. Viu como ela é evidenciada, como ela é intensificada pelo claro? O claro, a luz, Deus, o escuro, a treva, o mal. Então eu crio uma projeção de luz para deslocar o centro da tela, tornando o centro da tela qualquer lugar que eu quiser, já que o que agora gerará destaque será a percepção do sujeito diante da sua realidade. Legal isso, né? Muito legal você perceber esse contexto. Só que, meninos, nós temos que começar mesmo situando a época que estamos nos referindo. Que período é esse? O que você precisa analisar? O que você precisa entender bem? E é aí que esse quadrozinho aqui se torna muito interessante. Se torna bem legal. Observem essas definições. Elas nos ajudam a entender o sentido do barroco, a função do barroco.
a natureza de sua perspectiva. E fique tranquilo, eu vou te explicar isso tudo minuciosamente para que você veja bem o significado desse movimento. Em meados do século XVI, crises abalam o Ocidente. Crise religiosa contra a reforma de Lutero, o protestantismo. Bom, aqui é a primeira coisa que eu preciso parar para provocar em vocês uma reflexão que você vai perceber que é a consequência de todo o resto que está aí. O que eu preciso que vocês entendam? Nós vivíamos nesse momento o apogeu do pensamento da transformação pelas ideias. Nós vivíamos o apogeu de um movimento chamado classicismo. Toma cuidado. Classicismo é um conceito estético, é um conceito artístico, literário. O momento histórico é chamado de Renascimento. Então, o conceito histórico, Renascimento, o conceito estético, classicismo. O Renascimento compreende um período histórico maior que o classicismo, que começa lá no movimento anterior, no humanismo. Então, começa no humanismo e chega até o classicismo. Por isso que é importante você diferenciar o conceito histórico do conceito estético, do conceito artístico. Classicismo, então, é a manifestação da arte, do pensamento, dos valores que geravam um enorme desenvolvimento no campo da racionalidade. Lembram-se de Camões? Lembram-se de Shakespeare, lembram-se daquele pensamento livre que resgatava a mitologia, a racionalidade, a filosofia, o antropocentrismo, o pensamento. Pois é, aquilo é classicismo. O classicismo era o maior e melhor momento de desenvolvimento do homem até então. Só que a Igreja Católica terá um papel fundamental nesse contexto. Eu preciso que vocês entendam exatamente que papel é esse e como ele acontece. Toda vez que nós paramos para discutir esse momento, você tem que se lembrar que uma vez que o homem aprendeu a tornar as coisas racionais, a criar uma racionalidade sobre o mundo, ele não vai perder isso naturalmente, ou tão simplesmente, ou tão facilmente. Isso é óbvio. Uma vez que o homem alcança esse grau de desenvolvimento, ele não abre mão desses valores. Entenderam? Só que aí nós temos um pequeno probleminha que eu preciso que vocês entendam melhor ainda. A Igreja Católica, literalmente, estava entre a cruz e a espada, porque ela poderia diminuir o desenvolvimento dessa sociedade, criando regras, valores, conceitos, e ó, temos visita, meninos. Parem só um pouquinho e agora eu retorno. Valeu? Galera, visita já foi embora, trouxeram o meu 1 milhão em uma pastinha, tudo separadinho, organizadinho, então tá bem tranquilo, viu? Vamos continuar o nosso vídeo? Então, eu estava discutindo com vocês esse momento histórico e como ele é importante. Eu havia dito para vocês, por exemplo, que a Igreja Católica ela poderia tentar de alguma forma minimizar, tentar de alguma forma acabar com todo aquele processo de desenvolvimentismo da sociedade. Só que ao mesmo tempo ela estava se beneficiando, entendeu o dilema dela? Porque para onde a expansão marítima ia, ela levava uma fé. E a fé que ela levava era o que, senhores? Era o cristianismo, o catolicismo. Entendeu? Então, pesando as duas coisas, ela conseguia lidar com esse desenvolvimentismo e, ao mesmo tempo, expandia sua fé e sua crença. O que ela não conseguiu entender e que acabou acontecendo é que essa racionalidade levaria o homem a outras reflexões e perspectivas. Por isso, em 1517, um cara chamado Martinho Lutero começa a questionar determinados valores da Igreja Católica, lançando assim, senhores, por meio de 95 epístolas, 95 cartas, a sua teoria sobre a fé, criando o que chamamos de reforma protestante. Nesse momento, a Igreja Católica sentiu um baque violento. Só que ela leva um tempo até responder isso, até entender quais que seriam as medidas que deveriam ser tomadas para transformar essas relações, para modificar esse contexto. Como assim, professor? Não estou entendendo muito bem. Para você entender com clareza é o seguinte, a partir de 1545, a Igreja Católica convoca a elite dos seus religiosos para se reunirem uma vez por ano no norte da Itália, numa região chamada Trento. E nesse pequeno vilarejo, nesse seminário, saíam as decisões da reunião do alto clero.
as decisões do que deveria se mudar para tentar resgatar o fiel que eles iam gradativamente perdendo ao longo do tempo. Foi ali que surgiram algumas mudanças importantes na forma de celebrar a missa, no idioma que seria utilizado, na proximidade com os seus ouvintes, ou no caso, seus cidadãos que ali estavam, os religiosos. Em síntese, o que eu quero que você entenda é, a Igreja Católica, ela precisava estabelecer uma maior popularização da fé. Então, a aproximação do povo seria fundamental e importante. Só que junto com isso vem regras, vem tomadas de decisões muito pontuais, muito fortes, muito intensas, muito representativas. Por exemplo, junto com essa tomada de decisão, vem indiscutivelmente a criação da Companhia de Jesus e do Tribunal da Santa Inquisição. A Santa Inquisição como uma forma de fazer com que a fé vigorasse, e a Companhia de Jesus como aqueles que iriam de maneira ordeira e organizada propagar a fé. Lembrando que a Companhia de Jesus era um tipo de pelotão de elite da Igreja Católica, já que eles tinham uma formação tanto teocêntrica quanto antropocêntrica. Então, olha que coisa massa. É uma galera que está muito preparada para transformar a sua realidade social mesmo, efetivamente. Então, sempre que nós paramos para analisar esse contexto, esses valores, essa realidade, nós temos que pensar nesse momento histórico. A Igreja Católica vai tentar fazer uma retomada da fé. Ela vai tentar se reaproximar do seu ouvinte, inclusive, efetivamente, definindo alianças com reinos cristãos, reinos católicos. Poxa, mas já não eram? Eram, mas agora ela vai estabelecer um poder secular, um poder quase tão forte quanto o do próprio Estado, para executar principalmente as ideias do Tribunal da Santa Inquisição, entenderam? Então o que nós veremos é uma tentativa da Igreja de retomar a fé. E essa tentativa de retomar a fé, resgatando valores lá da natureza medieval, em uma sociedade que era racional, equilibrada, objetiva, antropocêntrica, vai gerar um atrito. Então a Igreja está resgatando o teocentrismo em uma sociedade antropocêntrica. Está aí formado o cenário do Barroco. O Barroco nasce, então, de uma tentativa de retomada da fé em uma sociedade racional. Professor, então o que eles queriam? Eles queriam destruir a razão? Não, nunca. Pelo amor de Deus, não aprenda assim que está errado. O Barroco não surge como uma manifestação de uma arte que tenta destruir o princípio do classicismo. Não, 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 de jeito nenhum. O que o Barroco queria era tornar-se superior ao classicismo. Então ele mantém os princípios da racionalidade que existem e resgata o princípio da fé. O que eles querem é convencer da razão, mas gerar no homem a certeza de que ele não pode se esquecer de Deus. Entenderam? Ele resgata a fé em uma sociedade que é racional. Por isso essa sequência de fatores. Os católicos reagem e convocam o Concílio de Trento, inicia-se a Contra-Reforma, restauram-se os tribunais da Santa Inquisição, que eram muito comuns lá no período medieval, fruto de uma ideologia da Contra-Reforma, porque o objetivo é o restabelecimento do prestígio da Igreja e da disciplina religiosa. Tá vendo aquela definiçãozinha lá embaixo? Ela é muito precisa ao pontuar isso. O Barroco procurou, então, não foi destruir a razão, foi conciliar a racionalidade com a religiosidade, o antropocentrismo com o teocentrismo, o homem com o divino, o sagrado com o profano, o medieval com o renascentista. Daí a profunda angústia do pensamento da época. Porque a natureza do Barroco não é a contradição é uma consequência. A natureza do Barroco é a dualidade. É essa dualidade que você tem que levar em consideração, que você precisa estudar com clareza, tendo consciência. Por isso, essa estrutura define bem esses valores. Nós tínhamos uma tese e tínhamos uma antítese. A antítese, que vem depois do período medieval, era o antropocentrismo. A tese, que era anterior durante o período medieval, era o teocentrismo. Então, eu tinha no período medieval a tese, eu tenho no Renascimento a antítese, e o que o Barroco quer é estabelecer uma síntese. Uma síntese entre a tese e a antítese, criando, portanto, um ponto em comum, o ponto de convergência. Por isso, a principal temática barroca está centrada na busca da salvação,
nas questões transcendentais, ou seja, fazendo o ser humano buscar justificativas para a sua existência. É uma arte que nasce de um momento em que se quer superar o pensamento clássico, valorizando o que o clássico já alcançou, mas indo além. Como é que eu poderia ir além? Eu mantenho a natureza do homem, mas eu resgato o que é divino. Vocês se lembram que uma das frases mais comuns naquele período renascentista era aquela caracterizada pela figura do homem com os braços e pernas abertas, lembram-se? Pois é, aquele homem vitruviano. A frase que define bem o pensamento renascentista é: o homem é a medida de todas as coisas. É a liberdade pelas ideias. Aí o barroco vem e diz: não, peraí. O homem realmente é importante, mas você não pode esquecer que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se ele é a imagem e semelhança de Deus, quem é perfeito? Deus. Logo, se o homem é a sua imagem, o homem sempre estará buscando Deus. O homem sempre estará buscando a perfeição. É uma eterna busca da perfeição que está em Deus. Esse é o pensamento barroco. Então, o homem valoriza a si mesmo, mas ao se resgatar a fé, o homem entende que Deus ainda está acima e que a busca de Deus é uma necessidade para o ser. A arte barroca potencializa as características humanas, porque quanto mais eu uso o feísmo do início da aula, quanto mais eu uso aqueles elementos representativos desse contexto, mais, meninos, eu consigo compreender a natureza falha do homem. Lembra as rugas? Lembra a roupa rasgada, amarrotada? A natureza humana é finita, é falha. A natureza divina é que é plena e perfeita. Deus é a perfeição e o homem é a busca constante da perfeição. É nesse cenário que surge a arte do barroco, que eu vou te explicar na nossa próxima aula. Quais são essas características e como que o homem convive com esses conceitos filosóficos, beleza? Até o próximo vídeo. Se possível, sem ninguém tocando a minha campainha e trazendo uma pasta de dinheiro para mim. Valeu? Um abraço. Até a próxima.